Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Deus me ajuda sempre. Eu tenho a honra e a imensa satisfação de receber aqui hoje o senhor Francisco Turra, ex-ministro da Agricultura. Ele tem um pedigree extraordinário e a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer. Muito obrigado pela presença aqui, viu, querido Turra? Alegria muito grande participar do teu programa, Carlão. Realmente um programa que valoriza o agro, as pessoas que fizeram um pouco da história. E quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e quero te dizer que estou muito à vontade aqui hoje. Frio no Sul, frio em São Paulo, para a gente poder responder com toda tranquilidade questões que você levantar. Muito obrigado. Olha, aqui eu costumo dizer, senhor Francisco, que a gente, ninguém nasce ministro, ninguém nasce presidente de nada, ninguém nasce. As pessoas nascem com uma história. E eu queria, antes de falar da sua trajetória política, o senhor foi vice-prefeito, foi prefeito, foi deputado estadual, foi deputado federal, foi presidente da Conab, foi ministro da Agricultura, foi presidente de banco estatal, ou seja, o senhor tem uma trajetória e uma contribuição simplesmente extraordinária para o agronegócio brasileiro, eu diria para o Brasil como um todo, como um país. Mais recentemente também um trabalho extraordinário na ABPA, que é a nossa Associação da Proteína Animal, Associação Brasileira da Proteína Animal. Enfim, antes de falar disso tudo, eu queria falar um pouquinho do começo, queria falar um pouquinho da história. O senhor me conta a história, o senhor nasceu, como diz aí no Rio Grande do Sul, você nasceu no interior, não é isso? Exatamente, Carlão. Eu nasci no interior de um pequeno município, Marau, Rio Grande do Sul, na região nordeste do estado do Rio Grande do Sul. E eu nasci filho de açougueiro, filho de um pequeno produtor. Ainda está lá um açougue minúsculo, pequeno, uma vez por semana. Não era a linha de abate como é hoje a BRF e JBS, viu? Era um açougue minúsculo lá no interior, apenas para sustentar a família, 6 filhos, meu pai tinha, minha mãe, e foi muito duro porque para poder estudar, para começar, Carlão, eu lá do interior tive que entrar num seminário. Foi a única maneira de começar a seguir, porque eu queria estudar, queria me aperfeiçoar. Eu tinha uma vontade imensa de entrar na política, gostava de ouvir discursos, fazia discurso sozinho, mas, enfim, exatamente uma infância muito simples, como é da maioria dos brasileiros que saem do interior. É verdade. A sua família é de origem, imagino que pelo sobrenome seja de origem italiana. Me conte um pouquinho como é que as suas origens, seu avô veio para o Brasil, o seu pai, como é que é? Meu bisavô trouxe uma família inteira para o Brasil, inclusive não é tão longe de Marau, Linha Emília, Guaporé, hoje é um município. Ele até está enterrado lá, o meu bisavô. Ele veio com uma família numerosa, 16 filhos, e se espalharam. O meu avô foi para Santa Rosa, meu pai ficou próximo da região, Marau, e inclusive eu tive o prazer agora, recentemente, recebendo uma homenagem e Belunense nel Mondo, as pessoas originárias de Beluno, cada ano eles premiam, dão um troféu para alguém que se destacou da origem de lá mesmo. Então eu tive o prazer, junto do Raimundo Fauro, o filho dele, porque ele morreu, nós fomos receber um troféu e eu fui ver a casa do meu bisavô, dos meus antepassados, lá em Arcié, Roca, interior também, lugar lindíssimo, né? Divisa com os Alpes lá, né? A Áustria, lugar muito bonito. A casa, algo assim que me comoveu. Então, quer dizer, eu vivi também minhas origens. E minha mãe não era diferente também. Meu avô veio da Itália, esse veio da Itália. E os dois, um e outro, estavam próximos, numa região próxima. Aí é que aconteceu o casamento do meu pai e minha mãe, Maria Valiati, com Abel Turra, um açougueiro, que realmente teve uma vida digna, pobre, e eu sempre tive um desejo. Quando depois fui para a prefeitura de Marau,
vice-prefeito, prefeito, deputado estadual, deputado federal, ministro, Conab, tudo. Eu sempre pensei assim, digo, eu tenho que fazer alguma coisa porque não é concebível que os pequenos não tenham oportunidade nesse Brasil. Então, no governo Fernando Henrique, estava sendo lançado o Pronaf. Eu fui o ministro que lançou o Pronaf, Carlão. O primeiro ano de implantação do Pronaf aconteceu comigo, que mudou a realidade dos pequenos proprietários. Hoje, você sabe que no Brasil há pequenos produtores, pequenos proprietários, ou com leite, suínos, aves, fruticultura, hortifruticultura, flores. Eles estão realmente vivendo uma vida de empresários. Eu vi até no Pronaf nós financiamos algumas unidades de floricultura, que é uma coisa tão diferente. Eles são exportadores lá de Vacaria, exportam para a Holanda. E outros lugares, aí tem 100 mil famílias hoje que vivem da floricultura. Para você dar um exemplo. Imagine você, lá comigo, 150 mil famílias de avicultores, né? E tem aí um número de 30 mil famílias suinocultores, e leite, quem sabe, são quase 1 milhão de produtores de leite. Então, isso tudo foi uma oportunidade que eu vislumbrei e procurei, quando chegasse a ter uma oportunidade de implementar, fazer. E foi o que realmente aconteceu. Mas agora, vamos lá, voltando um pouquinho, então, o senhor nasceu no interior, quando é que o senhor começou os estudos? E o senhor, eu estou vendo aqui que o senhor tem mais uma coincidência, o senhor também depois estudou na PUC, o senhor estava falando que foi para um seminário, como é que é a história? Vamos terminar essa parte aqui. Ah, sim. Não, Carlão, eu fiz os primeiros anos lá no interiorão mesmo, né? E saí com 10 anos lá para o seminário, completei no seminário o 2º grau, fiz a Faculdade de Direito em Passo Fundo e também fiz comunicação na PUC. E vim para Manaus, trabalhei de empregado da Prefeitura de Manaus 2 anos, depois eu concorri a vice-prefeito, de vice a prefeito, e aí entrei na minha lida política, inclusive para prefeito, você estava me lembrando, eu fiz 83% dos votos lá de Manaus, porque a gente se dedicou muito, sabe? Era uma forma de cuidar como se cuida de um jardim. Nem terminei o mandato de prefeito, que era de 6 anos, aí fui impelido a concorrer a deputado estadual. Eu advogava lá, não queria ir, mas terminei indo, também meio arriscando, e cheguei em primeiro lugar do meu partido, na primeira eleição, né? Eu era da antiga Arena, PDS, e ainda sou hoje progressista, estava hoje fora da lida, porque a gente, por compliance, não pode participar. Mas, em suma, foi minha oportunidade de entrar na política, e lá na Assembleia trabalhei basicamente para o campo, né? Comissão da Agricultura, as coisas da terra, da região. Aí voltei mais um mandato, né? Fui até constituinte do primeiro. Foi muito bom, muito sofrido, assim, mas foi uma experiência interessante. Aí, quando eu terminei esse 2º mandato, eu fui chamado para assumir a presidência da Conab, depois da Conab o Ministério, depois do Ministério que eu fui deputado federal, e depois de deputado federal, BRDE e Banrisul, 2 bancos, como você falou, mas umas caminhadas aí loucas, e daí é que eu fui convidado há 12 anos atrás para ir para a presidência da ABEF, que era a primeira entidade nossa, só exportação do frango. Daí a gente abriu até um mercado que hoje é uma luz, a China. Veja você que coisa boa, o maior importador de carne de aves, de suínos e de bovinos do Brasil. Nós abrimos em 2009. E eu entrei na BPA, na BEF, em 2008. Bom, aí juntamos com a UBA, criamos a UBA-BEF, e, por fim, juntamos a ABIPEC, suínos, e formamos, então, a Associação Brasileira de Proteína Animal. Então, o resumo da história, assim, a passagem é essa. E claro que, nesse tempo,
a nossa entidade ganhou muita força. De 23 associados, a gente entregou com 143. Lá estão as maiores do mundo, JBS, BRF, mas também pequenas, convivendo harmoniosamente. A gente manteve a sanidade, abriu muitos mercados para exportar, muitos. Crescemos bastante, estava dizendo que em reais, carne de aves nós crescemos 250% nesse período, e carne de suína 400%, a gente abriu mais de mercados, é uma coisa bonita. E deu muito emprego, porque você sabe que é um setor gerador de muitos empregos. 4 milhões e 100 mil empregos e 800 mil empregos diretos e mais umas quase 200 mil famílias entre aves e suínos que trabalham no campo produzindo aves, produzindo suínos. Quando o senhor assumiu esse desafio que depois culminou na BPA, o senhor imaginava que teria todo esse sucesso e esse resultado todo? Não, a gente sempre trabalhou para, digamos, melhorar, aprimorar e tudo. Agora, eu realmente te confesso uma coisa, hoje, 12 anos depois, no dia que eu entreguei, eu senti quanto é importante a gente procurar fazer bem e procurar fazer o bem. Sinceramente, eu me dediquei mesmo. Eu cheguei no momento, quando deu aí a Operação Carne Fraca, eu vi propagando no mundo a imagem de que o Brasil era tramposo, era um país que vendia carne com rótulo vencido. Encontraram um caso assim, e a imprensa mesmo já ampliou, infelizmente, porque há bons comunicadores que são responsáveis, e você sabe que há maus que jogam contra o país, né? Sim, Há sim. uns que ficam na espreita para dizer assim, olha, fulano é bom, mas roubou. Fulano não roubou, mas é ruim. Quer dizer, é um negócio louco, assim. E da carne fraca, aí a manchete assim, Brasil vende carne podre para o mundo. Nós perdemos 70 mercados. Eu fiquei... E aí, sabe como é que é para você botar todo mundo de volta? O ministério, que era liderado pelo Blair Maggi, fez um trabalho maravilhoso. Eles trabalhavam madrugada para falar com os caras da China, do Japão, de tudo que era lado do mundo, para explicar, olha, é frio, isso não é verdadeiro, vocês não vão... E aí, justificando, botando prova na mesa, tá? Mas foi um trabalho para a gente tomar de volta os 70 mercados, voltaram todos, que eu vou te contar uma coisa. Eu comecei a ficar com a minha pressão absolutamente descontrolada. Eu vinha de São Paulo para Porto Alegre, ia medir a pressão, eu estava tonto, 20, 21 por 10, por 11. Cheguei ao cúmulo de um dia estar com 23. Aí, aquele dia, eu fui internado, passei uma noite no hospital, mas eu levantava, me parecia que melhorava e ia para a luta, mas os problemas me queimavam, me cozinhavam. Eu não conseguia ver que tudo que a gente tinha feito de bom, de repente, fosse para o lixo. Eu fiquei, olha, eu vou te dizer uma coisa, Carlão, desolado. Tanto é que num dia eu fui no médico em São Paulo, no Albert Einstein, e ele me disse assim, eu quero que tu te interne hoje porque você está muito mal. Aí eu ergui os olhos e disse assim, não, mas eu ainda tenho compromissos hoje, tem a nossa assembleia. Mas que assembleia? Você não vai sair daqui. Você manda buscar tua roupa, o que tu precisar, você não vai sair daqui. E sabe que 2 dias depois eu entrei em coma. Eu fiquei 9 dias na UTI, 2 dias entubado. Exatamente, você me desbalançou tudo, sódio. E, bom, eu fiquei, para mim, não posso te dizer, mas eu cheguei a sonhar com a morte e com o enterro. Então foi terrível. Tal era o estado dele. Então, veja assim, quando você se dispõe a fazer com amor, você sofre, né? Mas, graças a Deus, daí começamos a trabalhar e era para mim ter saído dia 15 de abril. O meu pessoal todo dizia assim, que bom, fique aí,
Agora, pandemia, isolamento, difícil, o momento. E é difícil, porque, olha, que nós sofremos para manter os frigoríficos abertos. Havia aí um negócio que você nem sonha, que era assim, ó, frigorífico foco de Covid. Frigorífico é lá que o vírus se cria. E aí, ordens para fechar, tudo bem, não tem problema, vamos fechar então. Fecharam uma unidade em Lajeado, e aí a empresa entrou com um pedido na prefeitura para achar um local para enterrar 4.000 suínos dia, hein? Não 4. Durante 30 dias, 4.000 por dia. Imagine, é mais do que um corpo de uma pessoa mediana, né? E 350.000 aves dia lá. Daí o governador me ligou do Rio Grande do Sul, me disse assim, mas é isso mesmo? É isso mesmo. Se não se abate, se não se fiscaliza o que se abate, não tem como doar. E a ave, ela tem um tempo, e o suíno idem. Então não tem como. É isso mesmo. Aí o grupo se juntou, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, Assembleia Legislativa e tudo, e nós fomos melhorando o protocolo. Hoje, nesse momento que estou te falando, não tem um frigorífico no Brasil fechado. E tem 200 operando. E tem comida na mesa, e boa. E deu para exportar mais do que o ano passado no mesmo período. E deu para gerar 20.000 novos empregos, porque a gente teve que afastar as pessoas com mais de 60 anos, as pessoas com doenças pré-existentes, as pessoas que são testadas quando entram, e tem febre, e daí fora, ninguém é despedido. E no lugar dessas pessoas, Carlão, entraram outros, novos empregos. Foi muito duro, mas estamos aí. Pois é, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor que sempre transitou aí praticamente toda a vida do senhor foi como político, ou na prefeitura, ou depois como deputado, ministério, sempre em governos. E, finalmente, 12 anos na Associação Brasileira de Proteína Animal, que é uma associação. Aonde é mais fácil trabalhar e em ambos, assim, a habilidade de político deve ter ajudado muito. Mas onde ajuda mais a habilidade de político? Para lidar no Ministério da Agricultura, por exemplo, ou numa entidade como a BPA? Olha, Carlão, honestamente, eu acho que a soma das duas coisas é boa. Eu prefiro 1000 vezes, não voltaria para a política assim. Vou te ser franco, se hoje me desse um mandato de deputado federal, eu não voltaria nem me dando de graça e o terno de posse, porque Brasília, a Câmara é muito grande. Aí, quando é muita coisa, o cara não resolve nada. É uma dificuldade para você levar um tema que é a coisa mais clara para o país, para melhorar. Foi lá, os líderes dizem, não, isso aqui eu vou barganhar com isso. Pelo menos foi no meu tempo. Eu fiquei literalmente com nojo desse tipo de postura. Então, uma coisa que eu gostava de ver as coisas andando, sabe? O legislativo, aqui na Assembleia Legislativa, eu até gostei. Eu senti clima bom, porque eram poucos, 55. Agora, quando você entra lá, 513, e você encontra muitos e bons, mas também um grupo complicado, descansado demais para o meu gosto, aí é muito difícil. Olha, não é uma crítica, mas é uma verdade que eu tenho que te fazer. Eu cheguei e disse, eu não concorro à reeleição. Ponto. Ponto final. Aí é que eu fui para o banco. Escolhi e fui, não concorrer, não me propus a fazer. E daí eu acho que a pergunta é essa, mas ajuda muito a passagem pela política. Para entrar numa entidade ajuda muito, porque ela te ensina a governar, te ensina a ver também até as falhas que existem no lado público, que o privado não precisa, porque tem liberdade para fazer. Aí é outra coisa. Nós primeiro montamos uma equipe homogênea, uma equipe pequena, enxutíssima. São 30 pessoas, tem mais um em Bruxelas, um em Pequim e 2 em Brasília.
Então, é uma equipe muito enxuta e que faz tudo. Os caras aprenderam de tudo, eles fazem até vídeo, coisa linda. Eu ficava pasmo e dizia assim, mas isso quem produziu? O grupo nosso. Maravilhoso, um grupo treinado, capacitado e que pegava junto. Isso, no lado público, não é sempre assim. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Como é que é o trabalho? A BPA faz esse trabalho, como o senhor falou, com uma equipe bastante enxuta, e vamos dizer assim, a geopolítica, aí, o mundo, os nossos clientes, eles hoje estão muito mais na Ásia do que em qualquer outra parte do mundo, né? 40% ou mais aí das nossas vendas, o senhor vai poder falar mais sobre isso, com certeza vem dessa nova geografia do comércio mundial. Essa é uma geografia que tem vamos dizer, suas particularidades. Os chineses, os asiáticos gostam de se relacionar com quem está lá presente. As empresas brasileiras, o Brasil já se deu conta de que tem que estar lá presente para fazer negócio com esse mundo, não? Sim. A partir desses eventos todos, mais do que nunca, nós temos empresas internacionalizadas. JBS está no mundo, BRF também está bastante fora. Então, eles servem como uma referência e carro-chefe para puxar os demais também. Para a gente fechar essa prosa aqui, eu acho que vale a pena voltar um pouquinho lá na história da... O senhor fechou aqui a sua participação, eu acompanhei a cerimônia aqui via Zoom, a cerimônia da sua, vamos dizer assim, da sua despedida da executiva da BPA, e o seu filho fez um discurso, enfim, foi uma das pessoas que falou um pouco da relação dele, e aquilo me emocionou muito. Eu tenho uma relação com meu pai muito bonita também, eu adoro meu pai, está aí, enfim, é uma coisa que a valorização das raízes é uma coisa que me encanta profundamente. Então, me fala um pouquinho como é que foi o coração nesse discurso aí. Bom, o coração, olha, foi muito duro para a gente aguentar. Lágrimas eu tive que secar naturalmente, né? Porque, primeiro, é um filho, também como todos os meus aí, querido. Ele entrou na vida pública, é deputado estadual, segundo mandato hoje, e ele entrou mais ou menos para seguir os caminhos da gente. Mas, olha, eu fiquei 20 anos um pouco distante, mas sempre ligado, sempre ligando, sempre contatando, sempre acompanhando. E agora estou muito feliz de poder estar perto de 7 netos pequenos que eu tenho. Eu tenho 4 filhos casados, 3 filhos homens, uma filha mulher, e nós temos assim uma união muito grande. Então é exatamente isso. Acho que o maior valor é a família, né? Quando você tem uma família te dando sustentação, você se sente seguro no trabalho também. Se você está aí meio tastaviando, não sabe para que rumo ir, a coisa fica complicada, né? Eu queria que o senhor falasse o nome das pessoas da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, enfim. Por favor, que eu acho que a gente deve essa homenagem a eles, né? Tá bom. Minha esposa é Glaci Maria Bergonce Turra, meus filhos Márcio, médico e Amaral, urologista, o outro filho é esse que falou, Sérgio Turra, Tiago Turra, advogado, vou trabalhar com ele numa consultoria. Eu vou pegar conselhos assim de algumas poucas empresas, como peguei da BPA, né? E uma filha minha, única mulher, Luciana, é formada assim em publicidade e propaganda. Infelizmente, o nosso tempo acabou, viu, doutor Turra? Papo bom é assim, acaba logo, viu? Olha, que bom. Carlão, foi uma alegria estar contigo, com teus ouvintes, com teus telespectadores. Coisa boa, porque falar da vida quando a gente viveu com alegria e produtivamente, isso é uma coisa sempre muito boa. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Foi excelente essa prosa aqui. Esse Fala Carlão, show de bola. Muito obrigado. Se você gostou desse programa, curte esse vídeo e se inscreve no nosso canal, aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver na audiência nacional e internacional do nosso querido Canal do Boi,
muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa.